Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus: E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. Esse versículo de número 18 já está no meu coração há muito tempo, há mais de 4 anos talvez. Foi uma das minhas primeiras leituras todas da Bíblia, e eu, como um amante da matemática, aqueles que amam a matemática também, a pessoa quando aprende matemática fala assim: mas eu vou usar isso aonde? Até na Bíblia você usa, porque aqui está falando de uma área, né? De uma área, de uma figura, e aqui a gente aprende na matemática figura com uma dimensão, aprende com 2 e com 3. Aqui o apóstolo Paulo vai na 4ª dimensão dessa área para tentar rabiscar, explicar o profundo amor que Deus tem por cada um de nós. Esse texto aqui, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele está tratando propriamente dito da salvação que chegou até a mim e a você. Como assim até a mim e a você? Nós que não fazíamos parte do plano da salvação, entre aspas, vamos trabalhar sobre isso. Nós aqui, ele está falando aqui da salvação que chegou aos gentios. E o que eu consigo rabiscar de aplicação mais próxima para o nosso contexto, de você e eu sermos gentios, era o povo pagão, era o povo que não fazia parte da promessa, não era da linhagem de Israel. É como se o povo de Israel fosse os vascaínos e os gentios fossem os flamenguistas. Não que sejam assim, mas é parecido com isso, tá? É parecido. Então agora o apóstolo Paulo está falando que na comunidade dos vascaínos, os flamenguistas farão parte disso agora. Você consegue imaginar isso? Dentro de São Januário, a torcida do Vasco aceitando os flamenguistas à mesa. Isso parece até um escárnio, né? Para alguns é, porque se dentro de São Januário o Flamengo for sentar à mesa, a pancada vai estancar. E era o que os judeus tentavam fazer. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a salvação que chegou para a gente, cara. Para você e para mim. Que não somos da linhagem de Israel. Os gentios, os pagãos, os flamenguistas. Através da aliança que Deus faz com um povo, o povo escolhido, através da aliança que ele faz com Abraão, patriarca dessa nação, ele escolhe um pai, um cara, alguém que estava no meio de uma cidade que não agradava a Deus, e ele pinça esse cara, Abraão, e fala assim: ó, sai daí, que de ti eu farei uma grande nação. Então as promessas, a promessa da vida, a promessa da bênção, a promessa de herdar uma boa terra, uma terra prometida, era deles, era de Abraão, era de Isaac, era de Jacó. Mas dentro dessa história podemos perceber, como eu falei entre aspas, que não era bem assim, que existiam flashes de que essa salvação, somente flashes, de que essa salvação não era somente para o povo judeu. O primeiro flash que vemos é quando Deus chama Abraão, ele fala assim: ó, sai daí, que eu farei de ti uma grande nação. Mas ele deixa ali um flash, ele fala assim: ó, eu abençoarei os que te abençoarem. Então aonde o povo de Israel chegava, aonde o pai Abraão chegava, aonde Isaac chegava, aonde Jacó chegava, onde as tribos de Israel chegavam, realmente dava para ver que a mão de Deus era sobre eles. Mas realmente dava para ver que aqueles que começavam a fazer parte,
que começavam a aceitar aquilo que Deus sobrepôs sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó e toda a linhagem de Israel, Deus também abençoava eles. Pela fé lá, já no Antigo Testamento, pela fé. A gente pode ver isso claramente na vida da Raabe, da prostituta Raabe. Quando o povo de Deus avança para derrotar Jericó, ela enxerga naqueles homens algo de Deus. Lá atrás, um flash do que Deus iria fazer aqui nessa noite. A salvação para aqueles que não eram povo, eu e você. E essa salvação está disponível aqui hoje para nós. E Raabe é salva. Por quê? Porque acreditou, teve uma visão e acreditou que aquilo que estava acontecendo em Jericó era a mão de Deus, e ela pela fé acreditou, e toda a sua linhagem foi preservada. A gente tem flashes disso, Deuteronômio 24, a partir do versículo 22, Levítico 23, a partir do versículo 22. Quando o povo de Israel fazia suas colheitas, pastor Valmir, Deus falava assim para eles: quando vocês forem colher, não retirem todo o alimento da videira ou da árvore que fosse. Por que ele falava isso? Porque aquele que sobrar lá e aquele que cair no chão, você vai deixar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então já era um flash de que tinha promessa para mim e para a tua vida também, porque Deus se preocupava com o estrangeiro, que éramos nós, eu e você, o estrangeiro. E o apóstolo Paulo vai caminhar aqui, dizendo no versículo 5, que esse mistério foi revelado. Diz ele assim: esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito, aos santos, apóstolos e profetas. No versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim: porque somente o Espírito Santo pode revelar. Esse episódio aqui dos Efésios está muito longe da gente. E a gente pode pensar, se alguns vão ter a tendência de pensar assim: cara, isso aconteceu há tanto tempo. Alguns já até banalizam a igreja, alguns já até banalizam a mensagem, outros se acostumaram com isso. Mas o que foi revelado para eles aqui foi a revelação de um grande presente recebido. A salvação, meus irmãos, é um grande presente recebido. Mas ainda hoje, apesar do mistério ter sido revelado, apesar de que no Antigo Testamento só existiam flechas, e que agora se iluminou e se revelou, ainda hoje isso é um mistério. Por que ainda hoje isso é um mistério? Porque a gente vive dentro da igreja. Na igreja tem muita gente, não tem muita gente? Onde tem muita gente, tem muita opinião. Onde tem muita opinião, tem muito problema. E onde tem muito problema, tem muitas brigas. E como que num ambiente onde tem muitas ideias, muitos problemas e muitas brigas, pode haver salvação? Porque é um mistério do Espírito Santo. E muitos ainda hoje não entendem esse mistério. Muitos ainda hoje não enxergaram esse mistério. A mente de alguns ainda está obscurecida. Ou alguns tratam isso como coisa menor. Mas o Espírito Santo, só Ele pode revelar o mistério da salvação no nosso coração. O versículo 18 diz, do capítulo 2, porque somente o Espírito Santo pode revelar. Eu vou ler para você. Ele diz o seguinte: pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Através dele, Cristo Jesus, temos acesso ao Deus Pai, por meio do Espírito Santo. E aí, muitas pessoas entram na igreja, muitas pessoas sentam nesses bancos e saem sem conhecer esse mistério, porque somente o Espírito Santo pode revelar, e Ele quer revelar nessa noite para mim e para você. Ele quer revelar o mistério revelado. 2, o apóstolo Paulo fala: por esta razão
eu sou prisioneiro. Muitos têm a ideia de que quando o Espírito revela para você, você agora se torna um cristão. Muitos têm a ideia de que ser cristão é viver numa prisão. Muitos têm a ideia de que ser cristão é levar uma vida chata. É levar uma vida sem sentido. Levar uma vida preta e branca. Levar uma vida sem prazer. Muitos têm essa ideia. O pastor Simval falou aqui que a gente vai, no samba aqui, vai se alegrar, porque o crente também se alegra. Tá certo que a nossa alegria é diferente, a gente gosta mais de se alegrar com a boca, a gente come bastante, A gente essa é a piada que eles fazem da gente, Pô, tem festa de crente, tem que ter comida. É lógico que tem que ter comida. Lógico. Pastor Valmir deu 5 glória a Deus ali quando falou que vai ter 6 refeições lá no Manga Larga. A gente gosta desse negócio. A gente se alegra de uma maneira diferente. Mas muito tem essa ideia de que ser cristão é viver aprisionado, é viver uma vida sem graça. Mas olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Muito dessas pessoas que falam isso, se você chegar para ela, CI, se você chegar para ela, Mazinho, e falar assim, vem cá, você considera a vida de um cristão uma vida prisioneira, uma vida chata, uma vida sem prazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você morrer, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Eu posso te garantir, meu irmão, que quase 100% das pessoas vão falar, eu quero ir para o céu. Mas olha que incoerência. O que a gente vai fazer no céu? A gente vai louvar e adorar aquele que vive, aquele que reina e que ele que nos ofereceu essa salvação. Agora eu te pergunto, quem acha chato louvar a Deus? Quem acha chato viver com Deus? Quem acha chato andar com Deus? O que eles querem fazer no céu? Eu quero dizer para você e para mim também nessa noite, meus irmãos. A gente está no ensaio para morar no céu. Toda vez que o inimigo quiser te falar que a tua vida está sem graça porque você é um crente, toda vez que o inimigo quiser te falar que você está perdendo tempo indo para a igreja, você lembra que você está no ensaio para morar no céu, porque no céu a gente vai adorar, vai louvar e vai se alegrar com Deus. É isso que a gente está fazendo aqui. E Paulo, sabedor disso, ele fala assim, é por esta razão que eu sou prisioneiro. Porque quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta da prisão, da maior prisão que existe nesse mundo, que é a prisão do pecado. E Paulo entendendo que você e eu estávamos sem Deus no mundo, a gente estava jogado, a gente estava esquecido. Ele falou assim, eu sou prisioneiro por essa razão. Por qual razão? Por amor dos perdidos. E eu quero convocar pessoas aqui nessa noite, para que através do Evangelho se tornem prisioneiros, sim. Se tornem prisioneiros por uma causa maior. Deus quer te libertar para você livre se tornar prisioneiro pela libertação de alguém. Por quê? Paulo estava realmente preso. E por que ele estava preso? Por pregar o Evangelho que hoje você está escutando. Pastor Gabriel falou muito bem aqui. Paulo foi muito importante na história. Pedro foi muito importante na história. João foi muito importante na história. Mas a história continua comigo e com você. E a gente, através do exemplo de Paulo, devemos estar dispostos a se tornar, se possível for, se necessário for, prisioneiros por esta razão. Qual é a nossa razão de viver? Qual é a razão que a gente vem nesse lugar? Hoje a igreja está linda, está cheia. Mas pastoral, eu quero que o pastoral compre mais cadeira. Para quê? Você, como prisioneiro de um amor que te salvou, vá lá por esta razão e se torne ainda mais prisioneiro. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Ele falou assim, está vendo o que eu estou fazendo por vocês? Eu sou prisioneiro por causa disso.
Pastor Valmir falou que hoje de manhã, se tivesse Instagram, o apóstolo Paulo tinha sido preso muito mais rápido, porque ia propagar muito mais rápido a mensagem dele. E ele não estava se importando por isso. Ele não estava se importando com isso. Ele estava até fazendo uma defesa da sua prisão. Sabe por que eu sou preso? Porque o amor de Deus foi revelado a vocês, que não era povo, agora são povo. E eu estou pregando isso para vocês. E ele vai além. 3, ele fala: por esta razão eu dobro os meus joelhos. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Aqui podemos ver Paulo preso por amor a você e a mim, porque se ele não pregasse, ele não estaria preso. Na verdade, você conhece a história dele, ele era o que prendia. Agora, com a libertação que Cristo causou, ele estava preso. A Bíblia fala que a boca fala do coração, está cheio. E Paulo está se colocando de joelhos pela libertação das pessoas. A gente faz reunião de oração toda quarta-feira aqui, irmãos. Eu acredito que você ora na sua casa. Eu também oro na minha casa. Agora eu quero refletir com você quais são as palavras que a gente dirige ao nosso Senhor. Qual é o teor das nossas orações? Qual tem sido o teor das suas orações? Não tem problema nenhum você pedir bênçãos a Deus. Não tem problema nenhum você pedir coisas para Deus. Não tem problema nenhum você pedir saúde para Deus. Não tem problema nenhum você pedir coisas para Deus. Mas o apóstolo está nos dando uma lição aqui, de que aqueles que têm o mistério revelado, ele ora pela libertação de pessoas. Ele ora para que as pessoas perdidas encontrem o caminho da salvação. Quando ele se coloca de joelho, ele se coloca de joelho pela vida de alguém. Que você e eu, nesta noite, possamos compreender isso. Possamos compreender isso na nossa lista de oração. Podemos refletir o que a gente tem falado com Deus, o que a gente tem colocado diante de Deus. A juventude principalmente. Muitos sonhos, muitos projetos, muita vontade de ganhar dinheiro, ganhar uma profissão, ganhar lazer, ganhar prazer. Mas enquanto isso, pessoas estão indo para o inferno. E você pode dobrar o joelho. A vida de alguém está no dobrar do teu joelho. No dobrar do meu joelho. Qual é a razão que tem te colocado de joelhos diante de Deus? Paulo tinha uma razão. E a razão acabou aqui, ó. Ela desembocou aqui na tua e na minha vida. Por mais Paulos que se põem prisioneiros e de joelhos, para que o amor de Deus e o mistério desse amor seja revelado cada vez a mais e mais e mais pessoas, como um dia foi revelado a você e a mim. Quantos Paulos não passaram até chegar aqui no pastor Álvaro, no pastor Simval? E quantos Paulos ainda não vão surgir e você pode ser um deles. Ei, jovem, você pode ser um deles. Qual o teor das suas orações? E 4, para finalizar, a profundidade do amor de Deus. Diz assim, o versículo 17: e que Cristo habite pela fé em vosso coração. O mundo pode dizer o contrário para você. E o mundo vai dizer o contrário para você. Mas o apóstolo está dizendo que Cristo habite pela fé em vosso coração. Assim como Abraão saiu pela fé, assim como a prostituta Raabe foi salva pela fé, hoje ainda, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Cristo habita no teu coração pela fé. Às vezes, diante de alguma circunstância, a gente tenta racionalizar aquilo que a gente acredita. E muitos, na tentativa de explicar, de dar sentido, de trazer para uma fórmula, se perdem. Porque Deus não é colocado numa forma, Deus não é colocado numa fórmula. Jesus habita no nosso coração pela fé. Está difícil, o mundo está te empurrando, as circunstâncias são contrárias. Pela fé, Cristo habite no seu e no meu coração.
Ainda é pela fé. E ele continua, versículo 17: arraigados e fundamentados em amor. Coríntios 13 vai falar: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Sabe por que ele fala para a gente estar arraigado e fundamentado no amor? Porque sem a fé, e sem a esperança, e sem o amor, ele mesmo vai dizer no versículo 18, não é possível compreender a dimensão desse amor. Esse amor não explica em palavras. Esse amor não explica em fórmulas. Esse amor não explica de outra maneira, a não ser pela fé, pela esperança e pelo amor. O profundo amor de Deus é, em primeiro lugar, que ele desceu do céu. Você já socorreu alguém de madrugada? Você já teve que sair da sua cama? Pensa na tua cama quentinha. Esse frio que está fazendo, fez uns 10 graus aí esses dias, né, de madrugada. Pensa você saindo da tua cama quentinha para socorrer o teu vizinho e levar ele para um grande hospital que temos aqui, que é a UPA de Queimados. Hospital de ponta. E chega lá, você não levou teu casaco. O ar-condicionado lá é bom, esse é bom mesmo. Eu falo isso para tentar, porque Cristo não saiu da sua cama. A sua cama eu sei que é confortável. Cristo não saiu da sua casa. E ele não foi levar alguém no UPA. Ele desceu do céu, meu irmão. Cristo estava no céu. Eu acredito que o céu é melhor do que a sua cama. Eu acredito nisso. E quando socorremos alguém igual. Um pecador igual a gente, um necessitado igual a gente, mas Cristo desceu do céu, sendo perfeito para salvar o imperfeito. Ele desceu da sua glória, ele desceu do lugar maravilhoso, e ele veio aqui com o seu profundo amor para te salvar e para me salvar. Nisso consiste o profundo amor de Deus que Paulo está tentando explicar, que é grande, que é comprido, que é alto e que é profundo. Em segundo lugar, ele habitou num corpo humano. O pastor Álvaro falou sobre isso aqui de manhã. Ele habitou no corpo humano, ele se prendeu nisso aí que você está. Irmão, tem dia que nem você se aguenta. Tem dia que você olha no espelho, você pensa que cai um fiapo do teu cabelo aqui, que você está feio. E provavelmente está mesmo. Tem dia que você acorda de manhã, você não sabe nem por que você acordou. Tem dia que você vai dormir à noite, você não consegue dormir, angustiado. Porque esse corpo de pecado que prende a gente, nem a gente se aguenta. Eu não estou dizendo que Cristo tinha pecado, mas ele habitou no corpo igual ao seu. E por que ele fez isso? Por amor. E mais, ele sofreu e morreu para nos reconciliar com Deus. Ele não saiu da cama dele e foi levar no UPA e depois voltou para dormir, não sei. Ele desceu do céu, habitou no corpo humano e sofreu morte de cruz pela minha e pela sua vida. Nisso constitui a profundidade do amor de Deus que Paulo está querendo explicar aqui. Ele tem paciência conosco no nosso processo. Cristo tem paciência com você. Cristo tem paciência comigo. Às vezes nós não temos paciência com alguém. Às vezes alguém não tem paciência com a gente. Às vezes nós mesmos não temos paciência com a gente. Mas Cristo tem paciência contigo. Ele está te dando uma nova oportunidade a cada dia. Ele está te dando hoje uma nova oportunidade. Ele tem paciência com você no seu processo. Quando você cai, ele te levanta. Quando você chora, ele te perdoa. Ele tem paciência com você no seu processo. E depois de fazer isso tudo, sabe o que ele faz? A maior doideira que ele faz. Maior doideira. Quinto, é te chamar para participar da obra dele. Fala assim, fala a verdade. Você se chamaria para participar dessa obra? Eu não me chamaria. Quando ele escolhe os discípulos, ele escolhe os improváveis. O mais capacitado era Judas, intelectualmente. Cristo chama os improváveis.
Cristo chama os que não são para confundir os que são. Cristo chama a escória, Cristo chama os trabalhadores, Cristo chama você e chama eu nessa noite, meu irmão. Nisto se constitui o grande e profundo amor de Deus. Quando Paulo quer demonstrar isso, ele fala, é comprido, é largo, é alto, e aí ele não tem mais o que dizer, ele fala, é profundo. É esse Cristo que Paulo está descrevendo aqui em Efésios capítulo 2 e capítulo 3, que através da igreja, essa igreja, e todas as igrejas que existiram e que ainda existirão, por meio do Pai, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, que quer te revelar nessa noite. Esse é o profundo amor de Deus, que Ele tem por cada um de nós. Curve tua cabeça para uma palavra de oração.